bom dia. E eu vou soltar pra vocês, fazer esse vídeo pra soltar nos históricos, né? Ele é grande, mas eu vou soltar. Ó, uma boa tarde pra vocês. Que Deus nos abençoe. Se vocês não aceitaram Jesus, convido vocês para vocês aceitar o sacrifício que Cristo concedeu para nós na cruz do Calvário. Vocês não percam tempo, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando e com ele vem uma grande ira, viu? Vocês aceitem Jesus, conserte a vida de vocês, o caminho de vocês perante o seu Salvador, para quando chegar nesse dia, vocês dizem assim, não, se o Senhor tivesse colocado alguém, o Senhor colocou alguém. O Senhor levantou, não foi só uma pessoa, não. O Senhor está levantando muitas pessoas para falar com o povo. Porque a seara da terra, ela é grande. É enorme a seara da terra. Tem que haver o quê? Ceifeiro para pregar a palavra do Senhor e chamar o povo ao arrependimento. Mas chamar o povo mesmo ao arrependimento, transformação de vida. Como é que eu vou entrar no céu se eu não me arrepender? Nós estamos nessa terra por causa do pecado. Nós estamos aqui por causa do pecado. Nós voltaremos para o jardim do Éden, se nós se convertermos. Se não se converter, ficar com as coisas desse mundo, pode ter certeza que da terra não sairá, não. Se sair, vai ser para pagar um alto preço. Ninguém quer, mas também ninguém renuncia. Temos que renunciar. Temos que renunciar. Jesus nos trouxe a nossa salvação. Está estendida a toda a humanidade. Aquele que crê, que acolher, será salvo. E o que não crê, já está condenado, né? Aceita o que Cristo te concedeu. Cristo te deu o que? Vida eterna. É só tu colher. A gente tem que confessar o Senhor com a boca. Eu falei, né? Eu vou soltar o versículo pra vocês. Mas eu vou soltar aqui. Vou soltar aqui essa parábola enorme de grande. Mas vou fazer o vídeo todinho pra vocês. Bora? Olha, o Senhor está vindo. O Senhor está vindo. O Senhor vai vir sobre a terra. Aqueles que não colheram o sacrifício que o Senhor concedeu por essas pessoas, vai ser terrível. Vai ser um dia terrível. É Romanos 10. A pessoa sai desse mundo, dessa vida, para ir para um canto de tormento, porque a Bíblia só fala de dois cantos. Eu também vou ler a passagem de Lázaro. Lázaro. Bora para cá? E a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se tu confessar o Senhor com a boca, com os lábios, perante as outras pessoas, recebe a própria salvação da alma de vocês, né? Continuando mais um. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Você só tem salvação se você aceitar o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Encerrei para vocês. Agora, para onde eu tava lendo com vocês? Bora? Ó. Marcos 7. Não, Marcos 7 não. Deixa eu ver se é 7 mesmo, para podendo fazer igual das outras vezes, né? Porque eu digo que é Marcos 7 porque tá aqui. Mas quando eu vou ver, o restante do outro versículo, do versículo 6. Eu tô lendo aqui, Marcos 7, tá? A página 7. Mas às vezes é versículo do outro, do restante da página 6, entendeu? Por isso que eu vou olhar primeiro e conferir, né? Vale, que coisa grande. Peraí, glória a Deus. 6, olha. A página 6, ela não só é uma página, ela é o quê? Uma página, duas páginas. Uma página, duas páginas. Duas páginas. É da página o que? 7. A página 7, tá aqui o número 7. Marcos 7, e vou ler essa parábola inteira para vocês, para soltar nos históricos. Para que vocês o que escute a palavra do Senhor, e vocês o que se arrependam. O Senhor está a caminho, o Senhor está a caminho, o Senhor está às portas. O Senhor vai vir para a terra para buscar o que? Um povo e outros pegar a sentença terrível, né? Que é o que? A sentença que tem na Bíblia sobre o que? Eu vou soltar para vocês sobre Lázaro. Lázaro, o mendigo que morreu foi para o seu de Abraão, e o homem rico que morreu foi direto para o abismo.
Vocês prestem atenção lá no céu. Pra gente ir pro céu tem que exigir. Deus exige de nós santidade. Se nós não se santificarmos, é impossível nós herdar o reino do céu. É o que tem escrito. É o que tem escrito nas Santas Escrituras. Para nós herdar o reino do céu, nós temos que se santificar. O Senhor é santo. A eternidade, ela é santa. Eu tô falando assim porque eu já li. Ó, bora pra cá. E ajuntaram-se a eles os esquibra e os fariseus dos esquibra. Alguns, eu vou repetir novamente, viu? Ó. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos esquibra que tiram vindo que tinha vindo de Jerusalém. Vocês viram que às vezes, né? Só não falta sair. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com os irmãos impuros, isto é, por lavar, os repreendeu. Glória a Deus. Bora? Versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comiam sem lavar as mãos. Muitas vezes. Para eles comerem, eles tinham que o quê? Tinha que lavar as mãos. E não era uma vez, não. Era muitas vezes. Aqui tá dizendo, muitas vezes. Muitas vezes. Para ele lavar, para eles comerem, eles tinham que lavar as mãos muitas vezes. Glória a Deus. O que contamina nós não é o nosso alimento. O que contamina nós é o que entra na nossa mente, é o que sai da nossa boca. Às vezes palavras que não devem. Isso contamina nós, tem o poder de contaminar outras pessoas. Bora pra cá? Ó. E quando voltaram do mercado, se não se lavaram, não comiam. E muitas outras coisas a que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Glória a Deus. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os esquibras: por que não andam os teus discípulos conforme e tradição dos antigos, mas comem e o pão com as mãos por lavar? Mas comem o pão com as mãos por lavar. E ele respondeu, disse-lhe: bem profeito, olha o que aqui é Jesus respondendo, ó. E ele respondendo, disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita. Comem, como, o ratinho era salteado, como está escrito. Eu vou repetir novamente, ó. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito: este povo ora a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que o Senhor falou. Em vão, porém, me oram. Você está vendo que quem recebe a oração é o Senhor que estava na terra? O Senhor, nosso Deus, né? Ele se fez verbo e habitou entre nós. É o que tem escrito em João. João 1.
Deus se fez carne e habitou entre nós. E o povo jogou fora, né? E até hoje ainda joga o povo de Israel. Em vão, porém, me oram, ensinando doutrinas que são mandamento dos homens, verdade. As igrejas, o tempo católico, ela tá terrível, contaminada. O tempo evangélico também. O tempo evangélico tá cheio de vaidade. O tempo evangélico, eles estão mais o que? Para o dinheiro do que para a alma dessas pessoas. Eles não estão conduzindo as pessoas para o reino do céu. Eles estão conduzindo, fazendo muitos mais ovelhas para o reino do inimigo. Porque só existe na Bíblia dois caminhos, para o céu e para o abismo. Se os guias não estão guiando essas pessoas, eles estão guiando no caminho. Mas quando chega na porta do céu, eles são barradas. Por causa de quê? Por causa das coisas que estão escritas nessas escrituras, que as ovelhas elas não cumprem. Quando ela chega na porta do céu, o Senhor o quê? Barra ela. Por causa de quê? Por causa das coisas que estão escritas, que passam por cima, pisa por cima. O tempo católico tem idolatria, tem vaidade, tudo, idolatria às imagens de escritura, tem idolatria ao dinheiro, porque eles não estão nem para as almas dessas pessoas. Quem está aí para a alma de vocês é o Senhor. O Senhor que morreu lá para vocês na cruz do Calvário, não foi padre, não foi papa, não. Quem morreu lá na cruz do Calvário por vocês, que faz de tudo pela alma de vocês, é o Senhor, cujo o povo católico rejeita. E os padres também. E os pastores, do mesmo jeito. O tempo evangélico também está do mesmo jeito. O tempo evangélico está cheio de vaidade. E eles também têm idolatria. É mesmo, eles são idolatra o dinheiro. Eles não estão nem aí para a alma dessas pessoas, não. Vocês, povo evangélico, vocês, cuidado. O Senhor que ama vocês. O bom pastor é o Senhor, não o sacerdote. O bom pastor é o Senhor, não é o que estão encarregados por vocês, não. Por isso, ó, se vocês se santificar aqui na sua escritura, pode ter certeza. Os tempos evangélicos, vocês podem ter certeza que vocês se salvam. Mas se vocês for pela doutrina dos homens, como está escrito aqui, o Senhor, ele pregava era na porta do templo em Israel. Por isso que aquele povo lá, ele odiava a Jesus. Por quê? Porque Jesus pregava abertamente, chamava o povo ao arrependimento, enquanto ele só estava ali o quê? Só pregando a palavra de Deus, mas não chamava o povo ao arrependimento, não chamava o povo à mudança, do mesmo jeito, dava os dois templos, tempo católico e tempo evangélico, com falha perante o Senhor. E os condutores irresponsáveis não estão nem aí. Ele não está nem aí, o importante é o quê? Ele ganhando o quê? O lã das ovelhas. E os pastores do mesmo jeito estão caminhando nas mesmas coisas do outro templo, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, vigiai. A casa do Senhor está precisando de correção. E vocês o quê? Vocês ignoram. Por causa de quê? Por causa do lã das ovelhas. Não façam isso com ela não, porque a mesma que ela vai herdar, vocês vão herdar, ainda vão herdar pior. Elas podem até pagar um alto preço por elas terem confiado em pessoas que não devem. Por isso que eu digo a vocês, confia no Senhor. Confia em Deus, confia no Senhor que veio para a terra e padeceu por nós, morreu lá na cruz do Calvário. Confia a Ele. Lê as Santas Escrituras e coloque em prática. Só isso que o Senhor te pede, nada demais. Entendeu? É isso que o Senhor nos adverte. Aí as pessoas o quê? Recebem a doutrina dos homens. Aqui tem dizendo que as pessoas falam que a gente não pode ter idolatria. A igreja católica, ela lê isso aqui para as ovelhas, e as ovelhas o quê? Escuta e pisa por cima, tanto as ovelhas como os condutores. Por isso que eu digo a vocês, lê as Santas Escrituras, João 5, o versículo 39. Jesus, o homem que morreu na cruz do Calvário por vocês, ele pede a vocês, ovelhas do Senhor, do tempo católico, do tempo evangélico, o Senhor pede que vocês examinem as Santas Escrituras, porque ela tem o poder de nos condenar e de nos livrar. Mesmo o Senhor deixou pessoas responsáveis por nós aqui na terra, foi, com certeza, mas o Senhor disse... Tem muito... Vocês já leram a passagem lá do Bom Pastor? O Bom Pastor, ele fala muitas coisas. O Bom Pastor, nosso Senhor, o nosso mestre, ele fala muitas coisas sobre isso, lá no Bom Pastor. Lê o Bom Pastor, ó. Vou continuar aqui, vou repetir, ó. Em vão, porém, me oram, ensinando doutrina que são mandamento dos homens, mandamento de homem, entendeu?
Qual é a pessoa... Aonde é que eu já vi nesses tempos, as pessoas falam assim, Ave Maria, não sei o que, me livra do fogo do inferno. E adorando as imagens de escultura. E ainda pedindo para se livrar do fogo do inferno. Vocês têm que parar de fazer isso e pedir ao Senhor. Vocês pedem ao Senhor mesmo. Senhor, me livra do lago do fogo do inferno. Desse jeito mesmo, do jeito que eu tô repetindo para vocês. Mas não você está pedindo a imagem de escultura. Por detrás dela tem um espírito imundo. É o que diz as Santas Escrituras. E quando eu li, eu fiquei horrorizada, porque o Senhor disse na Santa Escritura sobre essas imagens. Eu li, e eu vou ler para vocês. Vocês se acordam, povo católico. Vocês se acordam, vocês estão procurando a porta do céu, não é a porta do abismo, não. Por que vocês pisam em cima das Santas Escrituras se vocês sabem ler? Eu acho engraçado que a maioria das ovelhas, elas sabem ler. Nós estamos nesse tempo. A maioria das pessoas sabe ler. Os que não sabem ler, o Senhor não vai nem tanto omitir essas pessoas, não. Porque eles não sabem ler. É o que estão jogando para eles. Então, aquele lá vai pagar um alto preço, porque ele sabe ler. E ele conduziu vocês no caminho errado. Mas aqueles que não sabem ler, o Senhor conhece, entendeu? Mas o que é que o Senhor faz? O Senhor está levantando pessoas para falar com o povo. Para que saia do engano. Isso é um engano. O tempo católico é um engano com as pessoas. Se eles não pararem de fazer isso, é um engano. Olha, o povo católico, vocês que são padres, né? Vocês que são sacerdotes, vocês que são papa, né? Então, vocês vigiam. O Senhor vai vir sobre vocês e vai vir com ira. O que fala no livro do Apocalipse, ele vai vir com ira. É uma ira terrível que ele vai vir contra vocês. O templo, a Babilônia, é o templo católico. Vocês não veem a sentença que tem em cima desse templo, não. Mesmo, mas ele vai vir também em cima do templo evangélico. Vai vir, vai sim, com certeza. As 5 virgens loucas. Tem 5 virgens prudentes, mas tem 5 loucas. Ele vai vir também sobre elas. Elas vão pegar, elas vão o quê? Os que forem ser marcados, o Senhor vai tirar para pagar um alto preço. E os que ficarem, eles vão ter que suportar o que vai vir para eles. Por causa de quê? Por causa de desobediência. O Senhor nos adverte. Ele nos adverte de tudo nas Santas Escrituras. Nesse versículo, é João 5 e o versículo 39, o Senhor diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Como é que eu vou conhecer como é que eu vou conhecer e colocar a minha salvação? Como é que eu vou ter a minha salvação se eu não examinar as Santas Escrituras? Porque quem examina não tá nem aí para essas ovelhas, não. É o que eu percebo nos 2 templos. Não tá nem aí, não. E se alguém for falar, eles odeiam. Eles se revoltam, ainda faz as ovelhas se revoltar. Contra o quem? Contra logo o próprio Messias. As pessoas não temem mais, não, o Senhor, não. Aqui na face da terra eu tô vendo que as pessoas não temem mais o Senhor, não. Não teme nem o Senhor e nem teme as pessoas que colocam o rosto no chão e oram por vocês. Glória a Deus. Bora pra cá. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Verdade. Deixa o que está escrito nas Santas Escrituras e colhe o quê? O que o pessoal dão a eles. Então, por isso que eu digo, olha, eu vou pelas Santas Escrituras. Se eu vejo que tem alguma coisa errada, eu vou me corrigir nas Santas Escrituras. Eu não vou me corrigir no que o povo fala, não. Se ele tá lendo as Santas Escrituras, tá certo. Mesmo ele tá lendo, tá certo, tá correto. Tá, mas quando ele lê, que não é pra ter idolatria, e tem idolatria, vocês acham que você está sendo certo? Tá, não. O templo católico, ele tá indo contra a vontade do Senhor, por causa de que as idolatrias, a vaidade, as irmãzinhas, tudo com o rostinho pintado, tudo se vestindo de calça. Aqui a Bíblia fala também que as mulheres não se vestem de calça, as mulheres não cortar o cabelo, as mulheres que são da congregação do Senhor, entendeu? E essas pessoas procuram o templo, essas pessoas, essas ovelhas, elas procuram o reino do céu. Por que que fazem isso com ela? Bora pra cá. Em vão, porém, me oram, ensinando doutrina que são mandamento do homem. Porque deixa o mandamento de Deus, retém a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazem todas outras coisas semelhantes a esta. E disse-lhe, bem invalidas
o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Verdade. O povo pisa em cima da Santa Escritura para o quê? Para colher a tradição que vem em tempos e tempos, essa tradição. Vê uma tradição que as pessoas vêm trazendo tempo em tempo e eles não estão nem aí. Pisa em cima dos mandamentos do Senhor e vem na tradução. É assim que os homens me ensinou, é assim que eu vou morrer. Desse jeito, o povo é desse jeito. O povo, a pessoa para ser uma pessoa inteligente, sabida, compra uma Bíblia e começa a ler. Ah, ele tá lendo a palavra de Deus, tá sendo, tá correto? Porra, eu vou ler também. Eu vou ler que é pra ver se ele tá me encaminhando, me conduzindo para um canto certo. Porque se ele estiver me conduzindo para o canto errado, ele vai sozinho, eu não vou com ele não. Quer dizer que a pessoa tá conduzindo, tá indo para o abismo, e ainda tá conduzindo eu, não vou nada, não vou acompanho não. Eu me corrijo nas Santas Escrituras, é o que eu digo a vocês. Por isso eu digo não. O Senhor da minha alma, o Deus que eu aceitei nas Santas Escrituras, o Messias que fez um sacrifício por mim na cruz do Calvário, que eu aceitei o sacrifício dele. Então, o Senhor que chegou, me deu a minha salvação da minha alma. Eu confio em tudo que está escrito aqui. E põe em prática. Eu não vou pisar em cima de nada que está escrito aqui. Pois então, aí o homem vem me ensinando, pisando por cima das Santas Escrituras. Aí ele pisa, eu sou obrigada a pisar? Sou não. Eu não vou pisar em nada que está em cima, não vou pisar em nada que está escrito aqui, porque aqui saiu da boca dele. Saiu da boca dele, foi escrito pelas mãos daquelas pessoas, dos profetas, que faziam a vontade do Senhor, cujo os antepassados, o povo, não recebia e matava os profetas que o Senhor enviava, matava, predejava. É assim que os profetas são recebidos. Por que os profetas são recebidos assim? Na Santa Escritura diz porque eles falam a verdade. Eles falam a verdade e o povo começa a odiar. Aí eles são o quê? São mortos. Por causa de quê? Por causa da palavra do Senhor. Os 12 discípulos foram mortos por causa da palavra do Senhor. Jesus foi morto pelo quê? Pela palavra da salvação, para nos trazer vida eterna. E quem mente está longe do reino do céu. Quem mente não faz a vontade do Senhor. E nem tão pouco o Senhor não está numa pessoa mentirosa, não. Se aqui tem escrito que eu não posso ter idolatria, se eu idolatrar, eu sou uma pessoa mentirosa, e o Senhor não está comigo, não. O Senhor está longe de mim de uma pessoa mentirosa. Deus me livre, está repreendido. A minha boca tem que agir só a verdade, para que sempre o meu Criador esteja do meu lado, entendeu? Esse que tem que ser o ensinamento. Vou para cá. Porque deixando o mandamento de Deus, retém a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. Dizia-lhe: bem, invalidai o mandamento de Deus, invalida o mandamento de Deus e pratica os mandamentos do homem. O povo tem que abrir muita mente. Invalida o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. É verdade. É a tradição, de tempo em tempo eles continuam a mesma tradição. Eu vou morrer assim, porque eu nasci assim, meu fulano nasci assim, eu vou ser assim. Então, você não pode ser assim, não. Jesus não veio trazer religião, não. Jesus, lá em Israel, tinha uma religião. Tinha um templo, tinha uma religião lá. E o Senhor o quê? Condenou aquela religião. Porque todo profeta que o Senhor enviava para eles, eles matavam. Eles não queriam receber a palavra do Senhor. Eles faziam o quê? Zacarias. Jesus falou que ele foi morto entre o altar e o templo. Aqui nas suas escrituras. O Senhor falou. Pois então, é isso que eu digo para vocês. E Jesus condenou religião. Cadê a salvação das nossas almas? Cadê a salvação das almas do povo? Cadê a salvação das almas do povo católico? Cadê a salvação da alma do povo evangélico? Cadê? Jesus morreu por eles mesmo. Jesus concedeu a salvação, com certeza. Mas Jesus também deixou mandamento e ensinamento para ser cumprido, cujos estão pisando por cima. Se as ovelhas conhecem, aí já não é com o quê? Com os encarregados dela. Mas se elas conhecem, se elas pisam, já não é com o quê? Com aqueles encarregados. É com as ovelhas mesmo. Mas quando deixa de soltar o que Deus pede e guarda, aí não tá com as ovelhas, aí tá com vocês, sacerdote, aí tá com vocês, padre. Bora pra cá? É porque dói. Porque tá falando que deixaram o Senhor de lado, machuca.
Não foi o Papa que morreu lá na cruz do Calvário por nós, não. Não foi o Papa que levou açoite, não foi o Papa que foi humilhado, não foi o padre que sofreu na cruz do Calvário por nós, não foi não. Não foi o padre que andou léguas e léguas pregando o evangelho nas igrejas, sendo humilhado, não foi não, não foi não. Eles vão para a igreja, eles ficam só na igrejinha, só os fiéis lá adorando, servindo ao Senhor. Quer dizer que tem tempo que o Senhor nem anda mais, que foi isso que eu escutei dos lábios de um vaso dele aqui na face da terra. Que tem igreja que ele nem entra mais. Por quê? Porque não estão adorando o Senhor. Entendeu? Pra você ver, né? Mas nem, as coisas que são para as pessoas receber, as pessoas não recebem. As que não são para elas receber, elas recebem. Mas recebe até com gosto. Para com isso, povo. Tende misericórdia da alma de vocês. Jesus chama vocês ao arrependimento. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer salvação para a tua alma. Arrependimento de pecado, transformação de vida. O Senhor disse que ia ter um tempo que vocês não iam adorar em canto nenhum. Vocês meditaram? Olha como é que estão os templos do Senhor. Os templos do Senhor estão uma negação. Por causa de quê? Por causa dos encarregados. Eu sinto a presença do meu Senhor. Quando eu busco Ele na minha casa. Tem templo também que ainda eu entro, que eu sinto a presença do Senhor. Mas tem tempo que eu digo assim, Senhor, cadê tu? Cadê tu? Cadê a tua presença? Eu sinto Ele, eu sinto Ele. Ele é invisível, mas quando Ele chega perto de mim, eu sinto Ele. Então, e tem povo também que é sensível, ele sente o Espírito Santo quando ele chega por perto. Quando ele chega na congregação, o povo sente. Mas tem congregação que não sente mais, não. O Senhor nem bota mais nem os pés lá. Por causa de quê? Por causa da iniquidade. O Senhor é santo, o Senhor não aceita iniquidade, não. Iniquidade é pecado. Bora pra cá. Esse aqui já é um pecado. Eles adotam a doutrina dos homens de geração em geração e não aceitam a doutrina do Senhor. Aí foi assim que eles me trouxeram, porra, então é assim que eu vou ficar e vou permanecer. Ei, o dono da vida é o Senhor. O dono, e sabe para onde que nós vamos? É o Senhor. O Senhor, Jeová, o Deus de Israel. O Messias que morreu na cruz do Calvário por nós, ele sabe para onde é que nós vai. Por isso que ele diz assim, siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por ele. Por isso que está escrito. E ele fala, existe duas portas. A porta estreita, que ele nos chama para nós andar nesse caminho. O caminho é estreito, a porta é estreita. E também tem o caminho largo. O caminho largo e espaçoso, que é o caminho da perdição. E também a porta bem largona. A porta da perdição é muito larga e muitas pessoas entram por ela. Entendeu? Quando chega lá na porta, quando as pessoas chegam lá na porta, as pessoas não querem ir não. Mas são obrigadas. Por quê? Porque vocês rejeitaram o teu Criador aqui na face da terra. Não quero, não vou ficar assim do jeito que eu quero. Então pronto. Quando vocês chegar lá, vocês vão ver. Se decepciona. Aí vocês vão se lembrar, aqueles crentes estavam falando a verdade. Não é nem crente não, aquelas pessoas estavam falando a verdade. Ele estava pregando a palavra de Deus do jeito que o Senhor sempre gostou. A melhor coisa é a gente pregar a palavra de Deus como o Senhor sempre gostou. Dá prazer a abrir a minha boca falando a verdade, entendeu? Bora pra cá? Muitas pessoas queriam ter uma oportunidade que vocês têm hoje aqui na face da terra. Vós, porém, dizeis, se um homem dizer ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é cobrar isto. É oferta ao Senhor, glória a Deus. Nada mais lhe deixará fazer por seu pai ou pela sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, pela vossa tradição. Tradição, religião, a religião assim vai permanecer assim, não é assim que funciona não. Tem que ser do jeito que está escrito nas escrituras. Que vós ordenardes e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Verdade. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe, ouvi-me vós todos e compreendei nada. Ó, o Senhor chama, olha o que o Senhor está dizendo para vocês. Esse versículo é o Senhor que está soltando para vocês, ó. Disse-lhe,
ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem, é verdade. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Então, é o que eu tenho para dizer para você. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, a Filadélfia, entendeu? O que sai da boca do homem é o que contamina. Não, a gente pode... o povo que são muito religiosos, ele diz assim, na tradição deles, né? Que não é pecado adorar a mãe do Senhor Jesus. Ele diz, ai não, nós estamos só que... Ela não é adorada. Ela não é adorada, o que é que ela está fazendo lá na frente? O Senhor disse, lá no Velho Testamento, o Senhor disse que não é para fazer nenhuma imagem de coisa que há lá no céu. Nem do nosso Criador nós não pode fazer, porque o Senhor está lá no céu. Lá na Bíblia está dizendo, não farás para ti imagem de coisa que há semelhante lá no céu. O Senhor é semelhante. O Senhor, nossa semelhança. O Senhor não está lá no céu. O Senhor não subiu para o céu. Porra, então nem a imagem dele nós não pode fazer. Pelo que eu li lá no livro de Êxodo 20, o versículo 4, está falando isso. Não fazes para ti mais de escultura, nem de alguma coisa semelhante do que há no céu, nem embaixo na terra. Então, a única pessoa que morreu, que ressuscitou e foi ao céu, foi o Senhor. Ele ressuscitou e foi ao céu. A mãe do Senhor, ela morreu, ela foi enterrada. Por que que faz... Aí na Bíblia está dizendo, não fazeis alguma coisa do que há na terra. Na terra é embaixo da terra. E nem debaixo das águas da terra. Então não pode fazer nada de imagem. Nós temos que se curvar perante o Senhor. Na hora que nós se curvamos, não tem um boneco na nossa frente. Tem um... Glória a Deus. Vou falar dele com grandeza, porque ele merece. Tem um ser maravilhoso, revestido de majestade, revestido de pureza na nossa frente. As pessoas deixam de se ajoelhar perante um ser maravilhoso para se ajoelhar perante a imagem de escultura, rezando não sei quantas Ave Maria. A Bíblia fala que nós não podemos fazer oração repetida, entendeu? Tudo a Bíblia nos adverte. Por que que fazem isso? Vai pra cá? Disse-lhe, bem invalidai o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse, ora, o teu pai e a tua mãe, quem mal dizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, sim, se um homem dizer ao pai ou à mãe aquilo que poderia aproveitar de mim, é cobrado. Isto é oferta ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada mais lhe deixa fazer seu pai ou sua mãe. Invalida assim o mandamento de Deus, vossa tradição que vós ordenais, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe, ouve-me vós todo e compreendei. Nada há fora do homem que possa entrando nele contamine, possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, e seus discípulos indo interrogar acerca desta parábola, e ele lhe disse-lhe, assim também vós estáis sem entender? Não compreenderdes que tudo o que de fora entra no homem não o contamina, porque não
entrar no seu coração, no nosso coração, é no nossos pensamentos. Mas no ventre, o Senhor está falando o quê? Da alimentação. E é lançado fora, purificando, ficando puro todas as comidas. Deixa eu ler de novo aqui, ó. E é lançado fora. Ficando pura todas as comidas, glória a Deus. E dizei o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do seu coração, presta atenção, esse que eu vou ler para vocês, ó. Porque do interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, mas os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a alvareza, a maldade e engano, a desolação, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas estes males provendo do ventre e contamina o homem. Então, tudo isso vem o que? Essas coisas ruins, né? Que as pessoas colocam nos pensamentos dela. Isso contamina o homem. Isso que contamina o homem, não que os nossos alimentos que nós comemos, né? Encerrei para vocês essa parábola. Olha, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Vocês estão vendo que o Senhor está às portas. O Senhor está voltando. Eu sonhei com Jesus. Jesus está alertando. Não é só de mim, não. Não é só eu que o Senhor apareceu para alertar o povo dele, não. A seara do Senhor, ela é grande. O Senhor está levantando muito mais pessoas para falar com as ovelhas dele, que o Senhor está voltando, que o Senhor está às portas, entendeu? Vocês se alertam, Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação, é tempo de renúncia. O Senhor vai vir, vai encontrar vocês do jeito que vocês estão, sem se arrepender, sem transformar a vida de vocês. Bora pra cá? Vou ler o arrependimento. Em Mateus, Jesus chamando vocês ao arrependimento. Jesus mesmo, né? É as minhas palavras, não. As palavras do meu Salvador, do amado da minha alma, né? Que me concedeu a minha salvação, ó. Presta atenção aqui, ó. Nós estamos o quê? Nós estamos na geração do arrebatamento. Olha o que está nesse versículo 16, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz, o Senhor no céu. E para os que estão assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Se tu aceitar Jesus Cristo, se tu se converter, pode ter certeza que existe salvação. Mas se endurecer o coração, o Jesus vai chamar vocês ao arrependimento agora. Ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Naquele tempo, naquela geração, o Senhor estava chamando o povo ao arrependimento. Agora, do mesmo jeito, o Senhor está chamando vocês ao arrependimento, porque o Senhor já está vindo pela segunda vez. E o Senhor quer o quê? Povos transformados, povos lavados e remidos pelo sangue dele, deixando de lado tudo que não convém à vontade do Senhor. Primeiro diz as coisas que não convém à vontade do Senhor. Tem coisas nas Bíblias que condena nós. A idolatria o Senhor proíbe. Cortar de cabelo o Senhor proíbe. Tem na Bíblia, mesmo que tu falou, tem na Bíblia. A Bíblia é toda falando sobre idolatria. Mesmo tem sobre o cabelo, a gente não cortar o cabelo, tem falando também a Bíblia. Tá falando até que as pessoas que cortam, as mulheres que cortam o cabelo, não é da congregação do Senhor. Por isso que eu digo a vocês, eu vou ler pra vocês agora, bora. Já tá aqui, bora pra cá. Pronto, tá aqui. Eu vou ler o versículo, ó. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, o Senhor tá mandando vocês cortar o cabelo ou tá mandando vocês deixar crescer? Primeiro o Senhor tá mandando nós deixar crescer? Pois então, sim. Outro versículo para vocês verem falando sobre a congregação, ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ele está dizendo que nem o templo do Senhor
tem essa modo de cortar o cabelo, não. Tá escrito ali pra vocês, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, dá pra nós se corrigir. Aqui, eu não preciso nem um pastor ler pra mim. Eu li, eu já entendi. Eu não posso cortar o cabelo, o Senhor me proibiu, entendeu? E ele disse que se eu cortar, tá na minha vontade, eu posso cortar o meu cabelo. Em outro versículo diz que a gente tem que colocar o véu na cabeça. E tá dizendo que quem corta o cabelo não é da congregação do Senhor. Foi o que deixou escrito esse versículo. É só você ler. Tá tão bem explicado, ó. Nem as igrejas de Deus, ele disse, nem as igrejas de Deus têm esse tal de costume das mulheres estar cortando o cabelo, tá pintando o cabelo, tá estirando o cabelo. O Senhor disse que não. O véu que ele te deu foi o Senhor que te deu o teu cabelo. O teu cabelo que ele te deu foi o Senhor. Pois então, por isso que eu digo a vocês, é só nós o que? Vigiar. A palavra do Senhor, ela nos adverte de tudo. Glória a Deus. Vocês sabem por que eu tô com a mão aqui? É porque aqui tá um pouquinho descoberto. E esses vestidos que a gente compra são assim, né? Aí eu gosto de sempre... Então faça assim, vocês já prestaram atenção, né? Pois então. Aí aqui ele vai abrindo, né? Eu, de vez em quando eu boto a mão aqui. Agora eu vou ler sobre a parte que eu falei com vocês. Ó, as igrejas hoje evangélicas, elas estão... As irmãs, tudo com cabelo cortado. Cabelo cortado, cabelo pintado, cabelo estirado... E pisando em cima da palavra do Senhor. Ai, eu amo Jesus, eu adoro Jesus, eu canto pra Jesus. Mas tá pisando em cima. Quando chegar na porta do céu vai ser barrado. Você não tá aqui, porque você pisou em cima do que eu deixei escrito na minha palavra pra você. Você pisou. Seu lugar não é aqui, é o que vai escutar do Senhor. Por teimosia, né? Ó. Portanto, se a mulher não se cobrir com véu, torcar-se-á também. Mas se para a mulher é coisa indecente, torcar-se-á, o senhor está dizendo que é coisa indecente, não é uma coisa certa a gente cortar os cabelos, ó. É torcar-se-á, ou rapar-se-á, é rapar-se, que ponha o véu. O Senhor está dizendo, se cortar o cabelo, se rapar, tem que colocar o véu. Bora para outro versículo? Aqui mesmo, falando sobre isso, bora. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. Como é que eu tenho um sinal de poder? Se eu tô com meus cabelos cortados, que é o meu véu que o Senhor me deu. Olha por que o Senhor me deu o véu. Por causa dos anjos. Você está vendo? Por causa dos anjos. Por isso que eu digo a vocês, teme ao Senhor. Teme o Senhor e o Deus de nossa vida. Teme a Ele. Obedece, não custa nada obedecer. O Senhor nos fez a nossa sobrancelha. O Senhor nos deu a nossa pestana. O Senhor nos deu um rosto. O Senhor nos deu o cabelo. Tudo isso o Senhor nos deu. Por que fazem isso com as coisas que Ele nos deu? Mesmo, mas tu também fazia a tua sobrancelha, eu vi que tu fazia, que tá assim como fosse feita. É verdade. Eu fazia. Mas quando o Senhor me alertou, eu não faço mais. Por quê? Eu vou querer para o abismo porque eu faço minha sobrancelha? Não. Entendeu? Eu estirava o meu cabelo. Mas como eu li no livro de Isaías, que aquelas mulheres que tem touca, o Senhor vai tirar da cabeça dela, touca é o cabelo estirado, porque o Senhor te deu de um jeito, tu fez de outro. O Senhor te deu de um jeito, tu fez de outro, porra, então o Senhor vai tirar. No livro de Isaías 4, o versículo 16, naqueles versículos ali, até no versículo 24, o versículo 17, até o versículo 24, o Senhor está dizendo que vai tirar muitas coisas de cima do povo evangélico e de cima do povo católico também. Por isso que eu digo a vocês, o Senhor é um Senhor só, por dois templos. O Senhor Deus de Israel é um Senhor só, mas Ele é o quê? Por dois templos, para duas casas. E as duas ovelhas têm que obedecer a Ele. E os sacerdotes têm que aprender a se inclinar perante o seu Senhor, o nosso Criador. Nós temos que dar referência ao Senhor. Está escrito, sim, Senhor, não vou pisar por cima, vou ensinar tuas ovelhas do jeito que deve ser. É essa que está escrito lá no livro do Apocalipse. Na nossa boca não há engano. É isso que eu tenho para dizer para vocês. E vocês me perdoam? Já terminei.
vou soltar o último versículo para vocês, que é o costume meu, né? Quando eu tô terminando, aí vem um versículo, eu solto para vocês, ó. Como também eu em todo agrado a todos, como também eu em todo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de todos, para que assim possa salvar-se. Essa é a minha vontade. A minha vontade é que todo mundo obedecesse só o que está escrito na palavra de Deus. Para como eu procuro a própria salvação da minha alma, eu gostaria que vocês procurassem a própria salvação da alma de vocês. Como assim, Meire? Só nas Santas Escrituras. Olha esse versículo que eu acabei de ler para vocês. Do mesmo jeito que eu procuro a salvação da minha alma, vocês procurassem a salvação da alma de vocês nas Santas Escrituras. Bora, vou só soltar o último versículo. Eu sou desse jeito, né? Vocês viram? É porque o Senhor, né, fala mais. Tia fala mais. Eu falo sim, pai. Eu falo porque tu sabe que eu nasci foi para te obedecer. Eu nasci foi para estar os teus pés prostrados perante a ti. Glória a Deus, ele é um Deus maravilhoso. Eu tenho um orgulho do Deus de Israel, o Deus da minha vida. Presta atenção nesse versículo que eu vou ler e o outro versículo que eu vou ler para vocês, ó. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. O Senhor está dizendo aqui que essas pessoas que são vaidosas, elas vão herdar a vaidade, não o reino do céu. Vocês se alertam. Eu falo com vocês todo dia, falo com vocês durante o dia inteiro, ainda posto vídeo durante a noite. Arrepende-te, deixa essas coisas de lado que desagrada o Senhor. Isso aqui desagrada o Senhor, entendeu? Bora para mais outro. Esse é o último. A casa do Senhor tá desse jeito. Por isso que eu tô lendo pra vocês. Por que o Senhor nos exalta? Vocês sabem por quê? Porque ele repreende. Ele repreende não é só um, não. Ele repreende a todos. Agora, quando a gente escuta uma repreensão do Senhor, a gente só abaixa a cabeça. Sim, Senhor. Tá certo. O Senhor tá me corrigindo pra mim ganhar minha salvação. Pra mim não perder lá. Porque o inimigo tá fazendo de tudo, sim. Para que vocês perdam a salvação da alma de vocês. Como é que o tempo evangélico tá e o tempo católico? Ó, é porque eu tô falando com os dois, não tô falando só com um. Ó, depois Jeel veio a Jerel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Você está vendo? A Jezabel, quando viu Jeel, o profeta do Senhor, quando ela viu que Jeel foi lá, ela foi logo se pintar. Apareceu na frente do profeta toda pintada. Na frente não, ela olhou pelo profeta lá da janela. Ela se pintou, se enfeitou todinha, foi lá para a janela e olhou para o profeta do Senhor. Só que o Senhor, vocês sabem que o Senhor é Espírito. Deus é Espírito. Então, Deus estava do lado do profeta. O Senhor disse assim, ordena a morte dela. Naquela mesma hora, nos versículos aqui embaixo. Segundo Reis 10. Segundo Reis 9. Segundo Reis 9. E o versículo 30 e o versículo 31 e o versículo 32. Naquele momento ali, ele disse, na palavra do profeta, o profeta disse, 2 ou 3, então ele já estava falando que ele não estava só, ele estava com alguém. E ela fez o que? Ela compareceu desse jeito perante o nosso Salvador. E naquele tempo a punição era terrível. E para esse tempo do mesmo jeito, a sentença é do mesmo jeito. Deus é santo. Bora para outro versículo? Pronto, já tá aqui em cima. As pessoas no tempo católico, no tempo evangélico, tá desse jeito. Desse jeito que eu vou ler pra vocês. Desobedecendo o Senhor. Não haverá traje de homem na mulher. O Senhor tem um zelo medonho pelas mulheres que estão dentro da casa dele. As rosas do Senhor, eu chamei mulheres, né? Porque nós somos mulheres. Mas o Senhor trata nós, não é como mulheres, não. É como rosa. Pra você ver o valor que eu e você tem pra ele. Nós somos tratados nas outras escrituras como rosa. A rosa do Senhor. Por que nós somos rosa? Porque que nós estamos... Nós não. Eu não, né? Então, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Nós temos que não dar desgostar a Ele, né? Que eu radei, puxando aqui os canhões da minha sobrancelha, né? Então, aí o Senhor me advertiu, não faz isso. E eu peguei, está certo, Senhor. Não. Pronto, entendeu? Eu usava calça, do jeito que tá escrito aqui, eu me vestia como homem. Assim, presta atenção, que eu vou explicar, né? Você não pensa outra cor, né? Ó, eu me vestia como homem porque eu trabalhava numa firma e lá todo mundo usava calça. As mulheres tudo era de calça. E eu usava calça, o Senhor fez de tudo pra me tirar de lá.
E eu saí de lá, eu pedi foi minhas contas, saí desse emprego. E hoje eu tô o quê? Nas redes sociais pregando o evangelho pra vocês. E lá as mulheres usam calça, entendeu? E o que é que o Senhor tá dizendo nesse versículo? Olha o que é que esse versículo tá dizendo, ó. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem traje de mulher. Você está vendo o que é que o Senhor está dizendo? Nem no homem, nem na mulher. Calção não pode vestir mulher. Calça também não. Isso ficou para o homem. A mulher tem que se vestir sim, com vestido, com saia. E lá na Santa Escritura ainda fala, ainda é com pudor. Saia lascada, o Senhor não aceita não. Vestido lascado até em cima, do lado, atrás, na frente, o Senhor não aceita. As vestes, vestido, com esse negócio aqui, esse decote aqui, né? Você está vendo que de vez em quando, né? Então, o Senhor também não aceita. O Senhor não aceita, por isso que eu já tô com a mão aqui, entendeu? Hoje em dia, os vestidos que a gente compra assim, já me deu vontade de eu comprar um pano, que eu sou costureira, né? Comprar um pano e passar aqui, tá entendendo? Pra deixar só o pescoço. Se o senhor quer só o pescoço do lado de fora, deixa só o pescoço, entendeu? Porque a pior coisa, a gente conhecer as Santas Escrituras e pisar por cima. Deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor, o teu Deus. Eu me vestindo de calça, ou então de short, é abominação ao Senhor, o meu Deus, é abominação a Ele. Então, prefiro evitar. Entendeu? Por isso que eu digo, lê das Escrituras, o Senhor nos adverte. Sobre as vestes, nossa, nós se vestir com pudor. Bora pra cá? É porque me incomoda. Olha aqui, né? Vocês veem, não sei se vocês prestaram atenção, nos meus vídeos eu sempre sou assim. Antes eu botava um negócio aqui, né? Que eu já perdi daqui, do celular, eu botava mesmo aqui. Mas o vestido é tão que não dá pra me botar não, tá entendendo? Ó, eu fico puxando. Mas vai dar certo. Eu boto a mão. Ó. É porque eu gosto de explicar as coisas pra vocês bem explicadinho. Pra quando chegar naquele dia. Senhor, tu apareceu pra ela. Por que ela não explicou as coisas pra nós? Por que ela deixou nós vir pra um canto desse? Tu pedindo pra ela nos alertar. Então, é o que eu digo pra vocês, né? A melhor coisa é a gente conhecer que nós somos pecadores. Nós somos sim, nós somos falhos. Mas o Senhor tem sim, tem misericórdia de nós. E cuida de nós e zela por nós. Vocês estão vendo aqui eu passar, né? Eu tô procurando. Eu sempre digo que eu vou guardar e eu acabo, né? É porque eu também eu não consigo decorar, né? Vocês me perdoam? Pronto, já tá aqui. É bem rapidinho, só pra vocês, encerro pra vocês, tá bom? Vocês me perdoam, mas a vontade do Senhor eu tenho que fazer, entendeu? Também foi um preço muito caro que ele pagou por mim. Ele levou muitos açoites, tacaram uma cana na cabeça dele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, furando as fontes dele, furando a testa dele, furando a cabeça dele. Então, é muita humilhação, entendeu? Pra mim, o quê? Me calar. Não vou me calar. O inimigo não me cala. Pode me calar sim. Tem todo o domínio sobre a minha vida, sobre o meu corpo. O Senhor. O Senhor pode me calar. Mas o inimigo não. O que do mesmo modo as mulheres se atravem em traje honesto, com pudor e com modesta, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos. Você está vendo? Olha, o Senhor fala até do jeito de nós se vestir, até do jeito de nós se comportar na presença dele. O Senhor fala, o Senhor está falando aqui. Aí nós temos o quê? Nós temos que se vestir assim na presença dele e também fora da presença. Nós não estamos com o Senhor lá na congregação, mas na nossa casa nós também fazemos do mesmo jeito que se comportar. Para que o quê? Para que o mundo veja, olha, o Senhor habita nela, entendeu? Agora eu encerrei para você. O último. Glória a Deus. Ó. Mas como convém a mulher que faz profissão de servir a Deus com boas obras. Quais as obras que nós fazemos ao Senhor? Quais são as obras que nós fazemos ao Senhor? Primeiro, nós cantamos para o Senhor, nós oramos para o Senhor, nós adoramos, nós intercedemos para as outras pessoas. Pois nós que fazemos essas coisas, nós temos o quê? Que colocar em prática tudo que está escrito nas Escrituras.
para que nós salve a nossa alma. Ó, persiste em ler. O Senhor mandando eu falar com vocês, ó. Persiste em ler, ensinar. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. O Espírito Santo, o meu Salvador, me pediu para mim o quê? Ler, eu exaltar e eu ensinar até que ele vá da terra. É isso que ele me pediu e é isso que eu faço. Manda estas coisas e ensina-as. O Senhor pediu. O Senhor conta conosco na face da terra. O Senhor não conta só comigo, não. O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo, que é o quê? Que guia as ovelhas dele. O Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco, que se nós se negamos, pode ter certeza que nós viramos as costas para o nosso Senhor. Fui.